7 de julho de 2025, estamos no ar com a edição do TVC News desta segunda-feira, início de mais uma semana. Esperamos que seja uma semana de muitas coisas positivas que ocorram. Obviamente, as temperaturas continuam. Tem uma pequena elevada, mas continua muito frio aqui na nossa região e pode ser que essa tendência siga nessa semana. Mas daqui a pouco, no final da edição de hoje do TVC News, você vai acompanhar a previsão do tempo e saber exatamente o que pode acontecer nas próximas horas e também para amanhã. Vamos conhecer o que é notícia no TVC News de hoje. Novo trecho na Avenida Martin Luther é inaugurado. GECAM e Paragecan 2025 começou em Camboriú. Trânsito na Avenida Atlântica tem desvio pela faixa de areia. 36ª Festa do Pescador movimentou a região sul de Balneário Camboriú. Você acompanha ainda o comentário político e a previsão do tempo. Essas e outras informações você acompanha a partir de agora no TVC News. São muitos programas sendo lançados pelo governo do estado de Santa Catarina. Um deles chamou a atenção e tem chamado a atenção da população como um todo, que é o PET levado a sério. O edital para esse programa aqui, pelo governador Jorginho Melo e também pelo secretário que é responsável pela pasta, segundo eles, é o maior programa do Brasil e da história do estado de Santa Catarina. Para confirmar tudo isso, está conosco aqui na tela da TVC o secretário do Meio Ambiente de Santa Catarina e também da Economia Verde, Emerson Stein. Secretário Emerson, boa tarde, boa segunda-feira. Boa tarde, Saúl, boa tarde a todos que estão nos assistindo na TV Panorama. Um prazer em falar com vocês e falar um pouquinho desse programa tão especial que foi lançado pelo nosso governador Jorginho Melo no final de abril, no primeiro Fórum Estadual contra a Crueldade Animal. É o programa PET levado a sério, onde vai destinar recursos para os municípios até 100 mil habitantes para fazer um trabalho de controle populacional, que é castrações e também a capacitação dos profissionais que vão lidar com esses recursos. Então, a gente fica muito feliz. O edital foi aberto agora faz uma semana e já há muita procura dos municípios nesse sentido, né, de fazer esse cadastro para posteriormente poder receber os recursos. Eu só quero que o senhor me confirme o que eu falei aqui, que o senhor e o governador Jorginho Melo estão falando que do país é o maior programa e do estado, da história do estado também. Eu queria que o senhor falasse quais os dados que fazem vocês colocarem dessa forma e dizer que é o maior do país. Isso mesmo, pelo governo do estado, sem dúvida alguma, é o primeiro na história de Santa Catarina e também o maior do Brasil. A gente não tem dados nem documentos que falem com o que foi feito e realizado em algum estado, esse maior programa de castrações já realizado pelo estado, ou seja, pelo estado como? Destinando recursos através de convênios que vai ser realizado com os municípios, ou seja, os municípios vão se cadastrar neste edital e vão passar pela nossa equipe da Diretoria de Bem-Estar Animal, que faz um grande trabalho aqui na Secretaria, através da gerente Fabrícia, e aí sim será protocolado esse programa, esse edital que está protocolado, e aí sim os municípios vão passar a ter isso na sua publicação do edital. Certo. Então, municípios a partir de 100 mil habitantes, eles poderão ser contemplados. Como que vai funcionar isso? Quais os valores serão liberados para esses municípios e quem vai fazer essas castrações? Saúl, então, só para deixar bem claro, serão municípios até 100 mil habitantes, ou seja, os municípios da nossa região, na maioria deles vão receber, municípios da ANF, como, por exemplo, Itapema, Bombinhas, Porto Belo, Penha, Balneário Pissarras, Navegantes, que tem até 100 mil habitantes, vão receber esses recursos para, aí sim, fazer o recurso vai direto na conta do município, e os municípios contratam, através de licitação, através também de consórcio da sua região, as castrações e também as capacitações que os profissionais estão aptos a realizar. Então, dessa maneira, serão aí 18 milhões de reais investidos em vários municípios, terão 180 municípios que estarão aptos a receber também esses recursos, e nós chegaremos até 281. Então, até 10 mil habitantes recebem também esses recursos. Neste ano já recebe vários municípios, ou seja, após o edital, aí sim os municípios começam a receber tanto uma parte esse ano, quanto uma parte no próximo ano, que é o início do ano. Tá, o município mesmo é quem vai ficar encarregado de contratar a equipe de veterinários para fazer os procedimentos?
Isso mesmo. Então, o município vai contratar, ou seja, ele já deve ter também a licitação realizada, pode ser por consórcio através da região, cadastramento de empresas, e aí o município define de como será realizado. O valor foi feito um apanhado geral em todo o estado de Santa Catarina, isso dá em média de R$200 por castração. Esse foi o levantamento que foi feito pela Diretoria de Bem-Estar Animal, que será aplicado por cada município. Certo. Secretário, o senhor falando dos 8 milhões, aproximadamente quantas castrações? Tem aí um cálculo aproximado? São 90 mil castrações que serão realizadas nesse projeto. Este ano uma parte e o início do próximo ano a outra parte, então será feito em duas etapas, né? Eu acho que é bom ratificar isso, está no edital, mas todos os municípios têm que se cadastrar em até 60 dias, ou seja, foi aberto na semana passada, e até 60 dias os municípios realizam esse cadastro, e aí sim mandaremos para o núcleo fazer os convênios simplificados e o dinheiro será depositado na conta de cada município. Olha, além da população de pets, o que levou a Secretaria do Meio Ambiente e o Governo do Estado a lançarem esse programa chamado PET Levado a Sério? Eu acho que é um planejamento estratégico realizado pela Diretoria de Bem-Estar Animal, é um desejo do nosso governador Jorginho Melo, que colocou no seu programa de governo também cuidar dessa área que é tão delicada, né, para a gente ter um controle de zoonose, um controle populacional, evita com isso doenças e diminui a procura também na saúde da nossa região de Santa Catarina, que seja, porque só assim a gente tem um controle, você diminuindo a população de pets, né, ou seja, através das castrações, você consegue ter um controle maior e evita muitas doenças. Certo. Até quando os municípios podem se inscrever através do edital que está aberto? Então, são 60 dias, Saul. Foi iniciado na semana passada, foi início da semana, então tem 60 dias aí, o mês de julho, o mês de agosto, para início de setembro, aí sim, fecha-se esse cadastramento, aí inicia o processo dos convênios simplificados. Muito bem, secretário Emerson Stein, muito obrigado pelas informações sobre esse programa tão importante. Aqui na região, alguns municípios já realizavam as castrações, mas esse programa do Estado, não tem dúvida nenhuma, que vai trazer um grande impacto para poder controlar a questão desses pets, gatos e cães que acabam se proliferando. Cada casa já tem um, né? E aí tem aqueles outros que a gente acaba não podendo contabilizar. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado pela sua presença. É importante a participação dos municípios, fiquem atentos, tem prazo, e não tenho dúvida de que é um dos maiores programas já realizados na nossa administração do governador Jorginho Melo, que tem olhado também para esse setor que é importantíssimo. Muito obrigado a todos e um forte abraço. Muito obrigado ao secretário do Meio Ambiente e da Economia Verde de Santa Catarina, Emerson Stein, falando aqui na abertura do TVC News de hoje. Ontem foi um dia muito festivo, principalmente para aquela região ali do Ariribá, do bairro das Nações, porque aconteceu a inauguração de mais um trecho, do novo trecho da Avenida Martin Luther. Vamos acompanhar como foi. A inauguração do novo trecho da Avenida Martin Luther aconteceu neste domingo. A obra vai melhorar o trânsito na região norte da cidade, atendendo mais de 20 mil veículos que circulam na região todos os dias. O prolongamento da Avenida Martin Luther vai até a Avenida das Gaivotas. A obra inclui melhorias na iluminação pública, paisagismo e sinalização. É uma obra extremamente vultosa, né? Bonita, vai colaborar e muito, vai fazer um binário com a Avenida do Estado, que nós já nessa terça-feira vamos começar a mexer nela lá. E ficou uma obra maravilhosa. A proposta de operação urbana consorciada para iniciar a captação de recursos que viabilizem o terceiro e último trecho da Avenida Martin Luther foi encaminhado à Câmara de Vereadores no mês passado pela prefeita Juliana Pavan, por meio do projeto de lei 148 de 2025. E agora, foco total para iniciar a execução, enfim, todo o projeto do terceiro trecho que liga agora com o município de Itajaí. Realmente esse prolongamento ele é muito importante, tanto que foi aprovado na Câmara de Vereadores agora a operação urbana consorciada para dar o start agora nas desapropriações. Parabenizar a equipe do planejamento que com foco total e determinação e alinhamento estão mostrando o trabalho na prática, o planejamento de verdade que Balneário Camboriú tanto pediu. Com a liberação deste novo trecho, o sentido da Avenida das Gaivotas passará a ser mão única, operando no sentido
a Avenida do Estado, bairro. Já a Rua Flamingo passará a operar mão única no sentido inverso, bairro Avenida do Estado. E a Avenida dos Tucanos, por enquanto, segue sem alterações. A Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico estava presente fazendo a distribuição de mudas de plantas medicinais e de árvores. Para a diversão das crianças, tinha pintura facial e brinquedos infláveis. O Núcleo de Educação Infantil Ariribá, o Centro Educacional Municipal Ariribá e o Núcleo de Educação Infantil Vovô Alessio estavam fazendo a venda de pastel, espetinho e bebidas. A Autarquia Municipal de Trânsito estava orientando sobre a segurança no trânsito para os pequenos com a pista educativa. O evento também teve exposição de carros antigos. A Unidade Básica de Saúde Ariribá estava aberta para vacinação contra a gripe durante todo o horário do evento. A Secretaria de Obras Móvel estava auxiliando os moradores a abrir ordens de serviço. E o primeiro carro a passar na Avenida Martin Luther foi o da prefeita Juliana Pavan, junto com o seu vice Nilson Probst, dirigindo o carro da BC Trânsito. Olha, para 6 meses de governo, entregar esse trecho é muito importante. A população ansiava e agora a gente vê a realidade dos acontecimentos no que diz respeito a Martin Luther, que é uma das principais artérias daquela região ali. A gente vai fazer um intervalo, depois do intervalo GECAM e Paragecam estão acontecendo em Camboriú e ainda a mudança no trânsito da Avenida Atlântica desafoga o trânsito da Terceira Avenida e de outras artérias periféricas. Depois do intervalo aqui no TVC News.